Questão número 6. Considere duas pilhas alcalinas de 1,5 volts ligadas em paralelo com polos de mesmo sinal ligados entre si. Nessa configuração, a tensão elétrica nos terminais da associação, entre os terminais da associação, é em volts. Item A 0,5, item B 7,5, item C 1,5 ou item D 3 volts. Pessoal, nós temos duas pilhas alcalinas, como essas aqui que eu tenho nas mãos, olha só. Duas pilhas Rayovac alcalinas de tensão elétrica 1,5 volts cada uma. Elas são idênticas, têm a mesma tensão elétrica. Estão ligadas polo positivo com polo positivo, polo negativo com polo negativo. Pergunta da questão é: qual é a tensão elétrica entre os terminais desse circuito? Essas duas pilhas são idênticas e estão associadas em paralelo. Então anota aí, quando nós temos geradores associados em paralelo, e esses geradores são idênticos, então você mantém a mesma tensão elétrica. Ou seja, se nós temos 2, 3 ou mais geradores idênticos associados em paralelo, a tensão elétrica equivalente, a força eletromotriz equivalente, é igual à de cada um deles, certo? Então, se nós temos essas duas pilhas de 1,5 volts cada uma associadas em paralelo, quanto é que vai ser a tensão elétrica equivalente? 1,5 volts. Então, veja, eu tenho aqui o circuito esquematizado, com as duas pilhas ligadas em paralelo, cada uma com 1,5 volts. Isso vai equivaler a uma única pilha, a um único gerador de força eletromotriz de tensão elétrica equivalente igual a de cada uma das pilhas, ou seja, 1,5 volts. Nós vamos ter como item correto da questão o item C. 1,5 volts é a tensão elétrica entre os terminais dessas duas pilhas, desses dois geradores ligados em paralelo. Só para você entender um pouco mais, a corrente elétrica, quando ela chega aqui nesse ponto, ela se divide pela metade. Então, metade vai passar na pilha de cima, ou seja, I sobre 2, e metade da corrente elétrica vai passar na pilha de baixo, ou seja, I sobre 2. Mas ele só perguntou qual era a tensão elétrica entre os terminais desses dois geradores ligados em paralelo. Então, você anotou aí? Quando você tem geradores idênticos ligados em paralelo, associados em paralelo, a tensão elétrica equivalente é igual a de cada um deles. Tranquilo? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos juntos!